O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: porém, por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Abre-se a nós a possibilidade de aprofundarmos uma vez mais a nossa aventura neste ciclo do Natal. Ciclo que Marcelo, na peça Hamlet, chama de tempo tão sagrado e tão doce. Doce, porque todos nós nos encontramos com uma ternura da qual nós às vezes nos esquecemos ao longo do ano. 12 meses, lembrava Abu Janra, é tempo suficiente para qualquer um de nós chegar ao limite da exaustão e da loucura. A rotina, o cotidiano, a frustração, irmã gêmea de nossas expectativas, nos faz desencantar da doçura da vida. É preciso que Deus venha até nós, nas feições de um menino, para que acreditemos de novo que o amor é possível e que toda a vida humana, tanto mais a divina, deve se compreender sobre a perspectiva do renascimento e da renovação. Tempo sagrado, já que no Natal celebramos o encontro sagrado do divino com o humano, do eterno com o tempo, da fragilidade da criatura com a misericórdia do Criador. Loucura absoluta e profunda, vai lembrar o apóstolo Paulo. Insensatez, parece que Deus se perdeu de si, parece que transgrediu as próprias leis, vindo Ele mesmo desobedecer aquilo que havia descrito no Antigo Testamento. Ninguém jamais pode ver a Deus, diz o Antigo Testamento, se não morre. No entanto, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Assumiu as feições de um homem que apaixonou Madalena, devolveu Zaqueu a si mesmo, arrancou Mateus de sua avareza, inspirou Simão e continua sendo a causa da paixão e da alegria de tantos corações. O Antigo Testamento proíbe que nós pronunciemos o nome de Deus. No entanto, o anjo desce do céu dizendo: este é o seu nome. Jesus, o Senhor salva. Emanuel, Deus quis estar conosco. É Cristo mesmo, quem, demonstrando pouco respeito para os tabus rituais, para os limites dos conchavos humanos, quem atravessa o sábado e o templo para consagrá-lo. Rasga o céu. Poderíamos nós, se não tivéssemos uma compreensão do mistério das Sagradas Escrituras, dizer que estamos diante de uma heresia. O próprio João Batista, profeta. O profeta é aquele que, como diz o livro da sabedoria, no capítulo 11, é formado pela sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, de geração em geração, vai formando seus intérpretes. Ele mesmo, diante de Jesus, que se aproxima do Jordão, como um penitente, solidário à nossa humilde condição, diz: como? Eu aqui devo ser batizado? Tu vens a mim? E Cristo diz: é preciso que se cumpra a justiça. Dikaiosine do grego, esta palavra tão importante para o apóstolo Paulo. A justiça de Deus que não vem de nossos méritos, não vem de nossa obediência à lei, não é porque somos os melhores. A justiça não é outra coisa que o transbordamento da graça de Deus, porque nós somos feitos para Ele. Ele mesmo nos fez
e somos seus. E é preciso que se cumpra a justiça. A justiça que em Deus caminha junto com o seu amor. Nós não damos conta disso. A nossa justiça humana é conchavo. Não raro, para citar de novo Hamlet, o prêmio do crime compra a lei e a justiça. A nossa justiça deste mundo é limitada ao que ouvimos falar, é limitada àquilo que nos apetece, mas a justiça de Deus não. Ele guarda a justiça e o direito. O trono de Deus, vai lembrar os Salmos, se apoia na justiça e no direito. A justiça é aquele princípio anterior a tudo, de onde tudo aquilo que existe emerge de modo eterno e cuja nossa responsabilidade enquanto seres humanos é conformar nossa consciência e nossos atos. Quando sobra em nossa mesa algo que falta ao mais pobre, perverteu-se a justiça. Quando não cumprimos nossas promessas feitas no altar, quando nós, naquele momento, decidimos seguir uma vida junto e ao longo do tempo vamos caminhando em direções opostas, ali está uma injustiça. Quando um pai e uma mãe se iludem imaginando que os filhos são apenas uma extensão dos seus desejos e das suas frustrações, ali está a falta da justiça, o pecado, a interdição, a sombra. Onde quer que nós como cristãos não perdoemos quem nos ofendeu, nós estamos na injustiça e nas trevas, como nos vai lembrar João em uma de suas cartas. Aquele que não ama o seu irmão está nas trevas, caminha entre as trevas e não sabe para onde vai. É Cristo quem veio trazer esta justiça do céu. Em primeiro lugar, do amor de Deus em direção a nós, porque foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado, lembra o apóstolo Paulo, para que nós fôssemos perante sua face, sem mácula e santos pelo amor. Essa é a justiça do amor de Deus. Em sendo Ele justo, fiel àquilo que prometeu e que dispôs, é também todo misericordioso, todo graça e toda bondade. Essa é a justiça de Deus manifesta no Jordão, em que fica claro que Cristo assume nossa humilde condição. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido. O Jordão, meus irmãos e minhas irmãs, não é um rio bonito. Lembremos-nos quando Eliseu pede a Naamã, o sírio, que se lave nas águas do Jordão, ele fica assustado. Ele diz: acaso na minha terra não há rios mais bonitos? O Jordão é um rio barrento, é neste barro, é nesta lama, é nesta radicalidade da fraqueza e do limite da condição humana que Cristo veio se elamear, se misturar. A segunda pessoa da Santíssima Trindade veio de novo brincar com o barro. Vamos ao livro do Gênesis. Se diz que Deus forma o homem do barro, Adão, terra fecunda, terra fértil. E quando o boneco está pronto, ele sopra as narinas e diz: é bom aquilo que fiz, é muito bom. E o homem se perde, e o boneco se fragiliza, torna-se uma terra sedenta e árida. É preciso que venha de novo a graça. E Cristo então atravessa o Jordão, atravessa o barro, porque o barro que estava rachado agora pode ser refeito segundo o banho do novo nascimento, do batismo, segundo o Espírito Santo que nos renova. É preciso nascer do alto. Quem não nasce do alto não poderá ver o reino de Deus. E todos nós ali estávamos com Jesus Cristo, naquele Jordão, naquela mesma lama, sendo refeitos de novo, a imagem e semelhança de Deus, e elevados agora à dignidade de filhos. É por isso que esta é a palavra pronunciada sobre Jesus enquanto está saindo da água e recebendo o Espírito que vem em forma de pomba. Este é o meu Filho amado, no qual pus o meu agrado. Nós sabemos, nenhuma palavra na Bíblia é despropositada. Agora está apontando: é este o meu Filho amado.
porque devemos ir ao livro do Gênesis. Adão, onde estás? Entende a relação? Deus perde sua criatura, que se afasta do seu amor. A criação perece por vaidade, o boneco de barro racha. Agora, Cristo, verdadeiramente homem, coração de carne, obediente aos desígnios do Pai, torna-se de novo o objeto do amor e da complacência de Deus. Sobre ele pousa o amor, sobre ele pousa o espírito de saber e de entendimento. Ele é aquele a respeito de quem fala o profeta Isaías na primeira leitura que nós acabamos de escutar. O servo, o eleito, no qual se compraz a alma de Deus. Aquele que promoverá a justiça sem sequer ser necessário levantar a voz. Por quê? Porque quando Pilatos pergunta a Jesus, o que é verdade? Tudo que é da verdade, Pilatos, escuta a minha voz. Deus fala sempre e continuamente. E aqueles que são de Deus, se somos suas ovelhas, nos deixamos seduzir a cada momento por sua voz. Voz que nos devolve a nós. Voz que forra a nossa alma. Voz que silencia estas palavras malditas que gritam dentro de nós. Palavras de avareza, de falso juízo, de julgamentos uns sobre os outros. Palavras que querem nos levar para caminhos diferentes daquele para o qual fomos feitos. Palavras que nos afligem quando não temos consciência que somos amados por Deus, mendigamos outros amores. Quando somos aflitos, na dúvida, se de fato não é injusto não cabermos dentro do coração desta ou daquela pessoa, é preciso escutar esta voz para não nos perdermos de nós. Porque quem não se souber comprado por Deus, pertencente a esta voz, irá se vender por preços baratos. Ele não quebrará a cana rachada, nem apagará um navio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade, tudo o que é da verdade. Escuta a minha voz. Cristo, Ele mesmo, dom do Espírito, escolhido pelo Espírito, não irá exercer a sua autoridade como nós fazemos, sendo vítimas do poder, loucura, loucos, inebriados. Não, Ele faz com mansidão. Ele é aquele que quer nos atrair com o seu coração manso e humilde. É Ele que torna-se o centro da aliança com o povo e a luz para as nações. O centro da aliança é o seu sangue derramado na cruz. Nós somos batizados, lavados, tivemos nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É graças ao que Ele nos alcançou na cruz que nós, no dia do nosso batismo, pudemos nos tornar criaturas novas. E esta é a nova e eterna aliança do batismo e que nós renovamos a cada Eucaristia. Nova, eterna aliança do amor entregue até o fim, no qual nós também nos arriscamos a amar, porque quando comungamos do seu corpo e do seu sangue, também nós nos fazemos pão, partilha, alimento. E esta é a luz, luz para as nações, luz que deve resplandecer nesta hora, irmãs e irmãos, para dissipar as trevas que estão dentro de nós. Porque esta luz veio para os que eram seus, e os seus não a conheceram. Que não seja este o nosso destino. Aproveitemos o tempo do Natal, tempo tão sagrado, tão doce, tempo das luzes, tempo do encontro, tempo em que nós escutamos de novo, deitados na manjedoura com este menino, junto à Nossa Senhora da Piedade. Eis aqui o meu filho, a minha filha amada, nele está todo o meu bem-querer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossas preces. Antes disso, o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,